O Mundo Político dá sequência à série de entrevistas com candidatos e candidatas ao Senado Federal. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Hoje a convidada é a professora Duda Salabert, que representa a Frente Minas Socialista formada por PSOL e PCB. Duda se apresenta como a primeira travesti da América Latina a concorrer a uma vaga ao Senado. Bem-vinda, Duda. Muito obrigada pelo convite, viu? PSOL e PCB, que é a Aliança Frente Minas Socialista, são partidos com muito baixa densidade eleitoral. Por que a escolha e por que você aceitou essa escolha de concorrer ao Senado, que é uma candidatura difícil num estado tão grande, custosa, ela é majoritária e de custo alto? O Senado tem dois motivos. O primeiro motivo é que por meio do Senado a gente pode trabalhar com questões estruturais do Brasil, propondo leis, revogando leis. Então, o meu debate sempre foi trabalhar com as estruturas. Mas mais do que isso, a dimensão simbólica da palavra Senado, cuja etimologia é senhores. E se é um espaço feito para senhores, eu acredito que uma travesti penetrar os espaços dos senhores é extremamente provocativo. O que você faria nesse espaço dos senhores? O que te leva lá? Bom, a gente defende primeiro o fim do Senado. É um absurdo uma casa cujo o primeiro banheiro feminino foi feito em 2016. É bom lembrar isso. Então, uma casa para senhores, para coronéis, que custa caro para os cofres públicos. Basta ver que cada senador custa, em média, R$130 mil por mês. E nós temos 81 senadores, fora o gabinete. Então, defendemos uma única casa, uma casa popular. E aí você fala, como é que você vai ter fôlego para propor o fim do Senado dentro do Senado? A ideia é essa, fazer um mandato popular. O Senado é distante do público. Basta perguntar para o telespectador se ele tem ideia de um projeto que o senhor Zezé Perrella e que o senhor Aécio Neves propuseram para Minas Gerais nos anos que estiveram no Senado. Independente de questões ideológicas, dificilmente alguém vai saber, porque o Senado é muito distante da sociedade. A ideia é fazer um mandato popular e, junto com o povo, junto com os movimentos sociais, propor mudanças estruturais no Brasil. Mas, de fato, há projetos, emendas à Constituição que passam pelo Senado e que são muito importantes. Com certeza. Não é? E que tem a decisão. São 81 senadores ali que, independentemente do que que a Câmara fez, não é? Vai tomar decisões fundamentais. Você não acredita nesse sistema bicameral que um pode corrigir ou melhorar? Você tem críticas ao sistema bicameral como conceito? Como conceito, não. O problema é a realidade na qual nós estamos, uma crise sistêmica absurda, e essa crise tem se amplificado a cada ano, e o custo ao cofre público é muito grande. Então nós precisamos de mudanças estruturais. E essas mudanças estruturais têm que estar ligadas à questão da economia e cofre público e enxugar a máquina. Então eu defendo que sim, né? Uma única casa popular é o suficiente para a gente propor mudanças mais amplificadas no país. Quais são suas bandeiras estruturais? Imagino que representam também as bandeiras do PSOL, seu partido. Estrutural, primeiro, propor, né, auditoria da dívida pública. Cerca de 40% do valor do orçamento federal é gasto na dívida pública. Nós temos que fazer uma auditoria e nessa auditoria separar juros abusivos, o que é ilegal, para aí investir de fato, esses 40% que são investidos no pagamento e amortização dos juros, aonde? Na educação, saúde, mas mais do que isso, né? Além da auditoria, uma reforma agrária, uma reforma urbana, que são propostas estruturais históricas que nos últimos governos acabaram sendo silenciadas, solapadas no debate público. Então acho importante levantar esse debate agora. Eu sou professora, tenho como pauta central a educação, então a defesa das universidades públicas, defesa do ensino público de qualidade, gratuito. Além da educação, trago também como pilar da campanha o meio ambiente,
maior rigidez nos licenciamentos ambientais, para que o que aconteceu em Mariana, que não foi acidente, foi mais que crime, foi um atentado terrorista protagonizado pela Samarco. E esse atentado terrorista aconteceu e logo após, em seguida, o Pimentel flexibiliza o licenciamento ambiental. É um absurdo. Maior rigidez no licenciamento ambiental, uma política nacional de redução dos agrotóxicos, defesa da agroecologia, da agricultura familiar. Então são mudanças que iriam mudar ao avesso a forma de pensar o Estado, a forma de pensar políticas públicas. E eu também sou acadêmica de gestão pública pela UENG. Você mencionou a sua condição de professora. Vamos falar enfim, áreas fundamentais da ação do Estado e da representação também, já que são áreas fundamentais, inclusive do ponto de vista do eleitor. As pesquisas indicam que tanto a saúde quanto a educação, quanto segurança pública, essas três áreas são as que demandam mais, a maior expectativa da população, da atuação do Estado. Vamos começar por educação. Objetivamente, você falou em uma revisão da dívida, uma auditoria da dívida pública para dar mais atenção a essas áreas, justamente a essas áreas. Na educação, o que você acha que é preciso mudar para além do aumento de recursos, da destinação de recursos? Nós temos que entender que o problema não está na educação em si, mas fora dela. Com a crise sistêmica, acabou que a educação foi retirada da mão de professores e pedagogos e foi colocada na mão do FMI. É o FMI que dá as diretrizes da educação brasileira. E nós sabemos quais são as diretrizes do FMI. Privatização, sucateamento do ensino público. Além disso, acabar com a pesquisa no Brasil para que sejamos uma eterna colônia que produz um sistema para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Por isso que eu defendo é revogar a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação e outros aspectos públicos. Primeira coisa é isso. Revogar. Não é nem modificar, é revogar. Revogar essa emenda constitucional. Revogando essa emenda constitucional, aí sim a gente pensar num investimento muito maior em educação pública, né? Junto com a questão da auditoria da dívida pública, né? Separando o joio do trigo, o que é abusivo e o que não é, sobra muito, e muito dinheiro para investir na educação. Olhando para a educação pública hoje, onde colocar mais atenção? Existe uma faixa que precisa de mais atenção? Fala-se muito, é a área da educação fundamental, não, o ensino médio que precisa de uma revisão, ou não, as universidades estão abandonadas sem recursos. Onde, né, na atuação parlamentar, no Senado, ajudando o governo do Estado, você estaria disposta a centrar fogo nessa área da educação? Ensino fundamental. O ensino fundamental é fundamental para combater a evasão escolar. Uma educação sólida, né, na educação fundamental. É lógico que o ensino médio, né, como também as universidades e as pesquisas são importantes, óbvio, mas temos que inverter essa lógica de priorizar o ensino superior e sucatear o ensino fundamental, porque essa lógica traz por trás uma estrutura de, como eu disse, privilegiar os privilegiados e excluir os excluídos. Quem chega no ensino superior já são pessoas privilegiadas. Não, nós temos que melhorar o ensino fundamental de qualidade para dar fôlego para que esse estudante consiga já chegar no ensino médio, né, pensando numa carreira no ensino superior. Você como professora que lida com basicamente preparação para o vestibular, não é? Como é que a juventude está chegando para a universidade? Como é que é a sua percepção? Você falou da agenda do FMI. Essa agenda está sendo vendida também para a juventude que chega? Essa ideia do Estado mínimo, a privatização, como é que é a cabeça especialmente do brasileiro de classe média, não é? Há o estigma de tudo que é público é ruim. A gente tem que questionar isso. Vamos para a Dinamarca e propor educação particular privada? Vamos na Alemanha propor educação particular privada?
Na verdade, você tem Dinamarca e Alemanha como referências para a educação pública. A educação pública ela é fundamental. E aí, quando eu falo da questão do FMI, vamos pegar o FIES. Estima-se que hoje, hoje 41% dos estudantes estão com dívida no FIES. E formam com dívidas absurdas. Por exemplo, o estudante de medicina que contratou o FIES vai formar possivelmente com uma dívida de R$1.200.000. Vai pagar isso só depois que aposentar. O que nós defendemos? Anistia e perdão da dívida do FIES para alunos que estão desempregados. Porque educação é direito. É um direito constitucional, assegurado. Então, se o Estado não cumpre esse direito, enquanto ele não cumpre, cabe ao Estado perdoar essa dívida. O Estado que já perdoou a dívida de grandes bancos, grandes empresários, perdoar a dívida de estudante, desculpa a palavra, mas isso é dinheiro de cachaça para o Estado e obrigação. Duda, saúde, não é? Seguindo nessas 3 áreas, como é que você vê o que deve ser foco para o Estado de Minas Gerais na saúde? A gente tem que entender que ou existe a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, ou existe o SUS. A médio prazo é impossível os dois existirem. Ou é o SUS ou a Emenda Constitucional 95. O que eu defendo é o SUS. Uma saúde pública de qualidade, maior investimento. Para isso temos que revogar a Emenda Constitucional 95. E mais do que isso, temos que pensar que o Brasil tem hoje a maior população idosa do mundo. Estima-se que em 2030 vão ter mais idosos no Brasil do que crianças de 0 a 14 anos. E com esse novo remodelamento da família e imersão no trabalho, a família alega não ter mais tempo para cuidar do idoso. Temos que pensar que o Estado tem que assumir protagonismo na questão dos idosos, nas ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. Porque a maioria das instituições que tem são privadas, com valores absurdos e com a possível reforma da Previdência, eu pergunto qual idoso vai ter dinheiro para poder estar nessas instituições. Então temos que enfatizar isso e eu defendo também o que nós chamamos de saúde única. Eu, como vegana, ambientalista, defensora dos animais, a saúde única é uma saúde interseccional, em que se cruzam no mesmo polo e desembocam no mesmo rio 3 aspectos: a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. Olhar apenas para uma é uma questão manca. Basta ver a leishmaniose, que tem aumentado muito no Brasil, muito em Minas Gerais, e tem morrido muitas pessoas. E o Estado tem escondido isso. Mostra que a educação, a saúde dos animais está diretamente ligada à saúde humana. Segurança pública. Nós temos muito problema de violência e criminalidade no Estado. Como é que você enxerga, você que faz parte, inclusive, de um grupo que é bastante vítima da violência? Isso te faz enxergar a ação do Estado em relação à segurança pública de uma outra forma ou não? Como é que é? O meu grupo, 90% está na prostituição porque ninguém contrata. 41% com HIV. Expectativa de vida, 35 anos. 91% não concluiu o 2º grau. Essa é a realidade das pessoas travestis no planeta. A realidade das pessoas travestis no Brasil. O Estado nunca fez nada por nós. Nós somos o grupo de maior vulnerabilidade no Brasil e temos propriedade para discutir segurança. O que eu defendo, primeiro, no campo da segurança, a gente tem que repensar a política de combate às drogas. Eu sou presidenta de uma ONG, vou a cada 15 dias em presídios. Quando você pisa no presídio, parece que você está pisando num outro continente. A cor da pele é outra. Quem mais sofre, quem é mais preso, é o negro da periferia. Temos que repensar essa política de drogas que aumentou a quantidade de pessoas presas e, ao mesmo tempo, aumentou a violência. Como é que você se posiciona sobre isso? Modelos alternativos de punição, como a PAC, por exemplo. Temos que investir mais na PAC, porque o sistema carcerário, como ele foi feito para não dar certo. Para não dar certo. Né? E tem só aumentado isso. E é um sistema caro, com muita corrupção. Você é a favor da descriminalização das drogas? Sou a favor. O que você pensa sobre isso? Sou a favor da descriminalização da maconha, como um teste, para a gente ver como que a sociedade brasileira vai se relacionar.
com isso. E aí, tendo um bom resultado, a gente pode avançar junto ao debate público com a sociedade, né? Então, essas medidas alternativas para punição também é importante. Saber que o sistema carcerário, ele não regenera ninguém, não resolve o problema. Pelo contrário, é caro e acaba se tornando uma escola para o crime. O que você pensa, por exemplo, dessas ações que são bastante comuns, né, de entidades religiosas que desenvolvem um trabalho e criam casas para atender dependentes químicos? Qual que é a sua visão desse tipo de trabalho, como um tipo de enfrentamento ao problema? Eu sou presidente de uma ONG que a gente, inclusive, trabalha não só no sistema carcerário, mas também com alunas cujo histórico está relacionado ao crack e outros tipos de droga. A fé é fundamental para o ser humano. As pessoas que não têm fé ou religião, nós respeitamos. Mas as pessoas que o têm um valor simbólico e fundamental para a construção da humanidade. Se essas instituições religiosas cumprem um papel que o Estado não faz e geram bons frutos, inclusive de possibilitar que aquele dependente, por meio da fé, resgate uma autoestima, resgate uma humanidade que foi retirada por história de exclusão, elas são aplaudidas. O que eu não aceito é uma imposição religiosa, né? Se há um processo de imposição, de que você é obrigado a seguir aquela religião para determinado equipamento, aí eu sou contrário. Vamos avançar aqui um pouquinho. Nós sabemos que a Frente Minas Socialista, a sua coligação, é uma frente que tem poucos recursos de exposição, de pouco tempo de TV, no rádio, e pouco dinheiro também do fundo eleitoral, né? Que é o que a lei determinou de como seria distribuído, como é que seriam distribuídos os recursos que foram aprovados lá no Congresso há pouco tempo. Como é que o partido está fazendo? Como é que você faz a sua campanha e tenta buscar o interesse e a voz do eleitor e o diálogo com o eleitor? Eu entendo que o dinheiro, ele mantém a ordem. As ideias transformam o mundo. A gente vem com um debate de ideias. Por exemplo, eu defendo uma política nacional de redução dos agrotóxicos, defendo redução de impostos sobre frutas, legumes, verduras e produtos agroecológicos, defendo maior presença de produtos orgânicos na comida e na merenda escolar, defendo criação de hospitais públicos e farmácias populares para tutores de animais de baixa renda. Essas ideias são ideias que estão na sociedade e que político nenhum levanta. São ideias que a esquerda negligenciou, a direita também. E eu acredito que a melhor forma de dialogar com a sociedade é justamente por meio das ideias. Porque as ideias transformam. Não adianta nada você investir muito dinheiro na minha campanha se essa ideia não contagia grandes pessoas. Estamos muito bem cotadas no Senado. Esse ano são 2 ou 2 senadores eleitos. Nas últimas pesquisas tem apontado de voto espontâneo, eu estou ali de 2º e 3º lugar. Temos fôlego, o que prova que nossas ideias estão motivando. E o preconceito? Não é um problema na hora de buscar o eleitor? É um problema, mas o curioso é que quando a gente começa a conversar com o eleitor e ele reconhece que uma pessoa travesti é capaz de discutir economia, propondo, por exemplo, a revogação da Lei Candir, a Lei Candir que propõe isenções fiscais para bens primários e por trás a ideia de que o Brasil tem que ser eternamente agrário e não industrial, que acabou desindustrializando o Brasil. Quando eles conversam com isso, como a travesti, eles se surpreendem e acaba pulverizando o preconceito. E aí entendem que é possível discutir de igual para igual. E é isso que eu faço. Coloco o meu corpo, que foi historicamente excluído, como eu disse, 90% dos meus pares estão na prostituição por um preconceito odioso. Infelizmente, eu sou a única travesti a dar aula na rede privada do país. A única. O que mostra uma estrutura odiosa. Só para a gente encerrar, as eleições desse ano estão ocorrendo num ambiente de muita incerteza,
de crise, muita crise política, econômica, social, enfim, crise das instituições, né? E muita polarização também de ideias, de posições na sociedade. Como é que você está vendo as eleições, como assim, que rumo o país pode tomar com as eleições ou apesar, né, das eleições? Os nossos sonhos não cabem na urna. A eleição é um meio, não pode ser fim. Eu convoco todos os eleitores e eleitoras que votem. Eu digo isso porque no meu histórico passado também não votava, por uma descrença. Mas com as últimas crises me mostraram que é importante se engajar politicamente e saber que o voto é possível sim transformar. Não mudaria a estrutura, mas um voto bem feito é o primeiro passo para quem quer um país mais democrático. Professora Duda Salabert, foi um prazer tê-la aqui no Mundo Político. Muito obrigada por vir. Eu que agradeço por alargar a democracia com a minha candidatura, primeira travesti na história da América Latina a disputar esse cargo. Eu conversei então com a professora Duda Salabert. Ela é candidata ao Senado Federal pela Frente Minas Socialista, composta pelo PSOL e o PCB. E você assistiu, então, mais uma entrevista da série com esses candidatos. Essa entrevista é parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia, nas eleições com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.